Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Tito. Eu vou ler a introdução e depois comentaremos alguns aspectos apresentados nessa carta aqui. Capítulo 1, introdução. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Bem, irmãos, o apóstolo Paulo, ele saúda Tito, não é? Um delegado apostólico dele, junto às igrejas de Creta. E atenciosamente, ele, como verdadeiro filho, segundo a fé, comum a eles dois, né, e a todos nós, ele associa seu próprio apostolado com a promoção da fé, que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade. Então, ele associa essa tarefa de Tito a sua própria condição de trabalho apostólico. Então, vamos orar a respeito. Senhor nosso Deus, nós estamos lendo esta carta para trazer à igreja as recomendações que são atemporais, foram dadas à igreja de Creta por intermédio de Tito, mas que não foram restritas, não foram com endereço restrito à igreja de Creta, mas para a igreja do Senhor em todos os tempos. Esta carta tem sido lida em todo o mundo e tem aspectos dela têm sido comentados para edificação dos irmãos e daqueles também que administram a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Amém. Bem, irmãos, a Bíblia, ela tem... os livros da Bíblia são classificados em várias configurações. Nós temos aí os livros proféticos, os livros históricos, os livros poéticos, os evangelhos, entre outros, né? E as cartas apostólicas, as cartas que, especialmente que Paulo escreveu, né? São 13 cartas, também Pedro escreveu, João escreveu, mas as cartas são textos orientativos para a igreja, né? Exortativos, orientativos, para que a igreja obedeça aquelas regras que estão orientadas nestes escritos. Então, quando a gente lê as cartas, a gente não pode perder de vista que elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, como todos os outros livros da Bíblia.
A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, devemos caminhar pelos seus ensinos. Eu vejo muita gente quando fica meio distante assim, eu fico imaginando um rebanho, né, de ovelhas, em que uma ovelha se distancia e fica comendo qualquer coisa, qualquer erva que aparece distante daquele espaço a que elas foram orientadas a se alimentar. Isso é perigoso. Nós temos até uma história na Bíblia, né, relativa a Eliseu, né, e que gerou até o que a gente conhece pelos estudos que temos feito, morte na panela. Por quê? Porque ervas venenosas foram colhidas para alimentar aquele grupo. Então a gente tem que ter cuidado com todas as coisas hoje. A gente tem que ter cuidado com o alimento que a gente compra, por exemplo. É difícil até hoje fazer uma seleção daquilo que a gente deve confiar enquanto alimento e remédio. Até as vacinas hoje que estão sendo propostas no mundo, a gente já sente aí que existe alguma coisa esquisita, no mínimo, em relação a elas, né? Dentro daquilo que a gente percebe no horizonte que a Bíblia nos mostra sobre a redenção nossa, sobre a volta de Cristo, sobre a presença de um anticristo. Então, as manipulações, elas estão em todos os lugares. Estão nos hospitais, com muitas propostas, né, que não são para a salvação das pessoas, mas são simplesmente para promoção política, domínios, estabelecimento de domínios e um monte de coisas aí que a gente vê. Hoje, a população do nosso país, por exemplo, ela não está mais alienada das coisas que acontecem no nosso país, porque sabe que essas decisões, muitas delas, a maioria delas, dependendo da sua origem, elas têm orientação demoníaca. Então a gente tem que aprender a selecionar as coisas. E na nossa vida cristã, nessa questão de impedimento que muitos e restrições de reuniões, né? As pessoas têm necessidade, têm fome, têm sede, vão ao supermercado aí das propostas teológicas e começam a adquirir informações muitas vezes que são sutilmente venenosas, né? Eu quero mencionar uma coisa que eu estava lendo no nosso grupo, né? Um comentário até, desculpa Martinho citar você, mas um comentário seu sobre aquele evento de Josué. Eu fiquei tão feliz com aquilo, com a reação que você teve diante da percepção de que aquele era o Senhor pré-encarnado, né? Isso aí fortalece a nossa fé. Quem não viu, acompanha o grupo, né? O grupo está aí para ser acompanhado. Mas foi bom, Martinha, aquilo foi edificante. Foi bom porque às vezes a gente já sabe, eu já sei, você descobriu e vai descobrindo coisas, mas coisas saudáveis de onde? Da palavra, né? Então a gente tem que ser seletivo em relação às coisas. Eu às vezes converso com a Noemi, a gente ouve tudo, guarda no coração e retém o que é bom. Mas a gente precisa ter também critérios, filtros, para poder a gente saber selecionar o que a gente tem diante da gente, né? Saber selecionar. Então, Paulo também tinha essa preocupação com a contaminação da igreja. Quando ele enviou Tito, não é? Paulo havia partido de Creta, cidade de Creta, a fim de reformar uma igreja fraca e corrupta, não é? Ele deixou lá Tito. Tito foi um pastor para aquela igreja, e para alguns outros lugares, mas ele foi um pastor para aquela igreja. As cartas de 1º e 2º Timóteo e Tito são chamadas, classificadas, eu falei de classificação dos textos da Bíblia, né? Como cartas pastorais. A carta pastoral não significa que é um assunto que não tem a ver com todos nós, não. O assunto pastoral tem a ver com a igreja. A igreja é um corpo, e aquilo que o pastor é orientado a ensinar a igreja é orientada a beber daquela água. Então as cartas pastorais são para nós.
E são até mesmo para que você se fortaleça e possa ter algum critério de ouvir e avaliar o que está ouvindo. Como os crentes de Bereia, né? Olha quem eram os apóstolos. Eles pregavam lá, mas os crentes iam conferir na Escritura para ver se era aquilo mesmo. Não tem que engolir qualquer coisa, não. Nós temos que ir para a Escritura. E ouvir coisas não tem importância, não tem problema. Desde que você também procure crescer pelo crescimento do conhecimento da palavra e da comunhão com Deus, é que você vai ficando com o seu filtro mais apto a peneirar o que não presta e jogar fora. Né? Então isso aí é uma coisa importante para todos nós, né? E em vista dos problemas que existiam ali na igreja de Creta, não é? Paulo ele esboça algumas áreas de responsabilidade moral e cristã da igreja, não é? Para que Tito administrasse diante dos crentes de Creta esses assuntos. O pastor normalmente o que acontece? Ele vai percebendo coisas na igreja, não tem que ir na lapada assim, combatendo, não, mas ele vai administrar, às vezes é necessário, mas às vezes ele vai administrando de tal maneira que as correções sejam feitas, o pensamento seja puro, não é? E benéfico para a vida da igreja. E na introdução que nós vemos uma expressão que está no capítulo 1, versículo 9, sobre o bispo, né? Tem qualificações do bispo. Timóteo também fala de qualificações. Bispo é o supervisor, é a figura que hoje a gente chama de pastor na Igreja Batista. E ele tem uma responsabilidade grande com Deus e com a palavra. Ele tem o dever de não ser negligente no estudo da palavra, na sua vida, no cultivo da sua vida espiritual e na observação do que está acontecendo no meio do rebanho que Deus colocou diante dele. Porque nós somos irmãos, diante do Senhor nós somos todos irmãos. A questão de eu estar aqui é uma questão funcional. É uma vocação que Deus me deu, como Ele levanta também outros dons que têm que ser reconhecidos e respeitados pela igreja, e aquelas pessoas que têm idoneidade suficiente, espiritual suficiente para poder abrir a sua boca no nosso meio. A gente vai reconhecendo isso com o tempo e com a maneira como essa pessoa foi sendo moldada diante do Senhor, né? Diante da palavra e diante da igreja. Então, ele diz sobre essas qualidades do bispo, né? Dos ministros. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. O que é o dispenseiro? É o camarada que guarda na dispensa e administra dosadamente o serviço daquilo que está guardado, né? Então esse é o dispenseiro. Ele não pode pegar e introduzir coisas que não sejam aquelas coisas que estejam programadas na agenda e no cardápio espiritual da igreja. Tem que ser muito fiel. Ele diz ainda que ele tem que ter um temperamento. Alguns de nós, como eu, tem muitos defeitos, né? Mas pela misericórdia de Deus, a gente vai buscando a correção dessas coisas. Muitas vezes a gente fica humilhado diante de uma besteira que a gente faz. A gente mesmo fica. Mas aqui, essa humilhação leva à exaltação posterior. Porque Deus faz a gente reconhecer que erramos e naquele lugar nós vamos corrigir naquele lugar. Eu tenho umas plantas lá em casa que eu estava notando que nos vasos, a Noemi tem falado isso, estavam secando, né? A solução que eu pensei não foi simplesmente arrancá-las e plantar em outro lugar. Foi pegar um saco de adubo, de ingredientes necessários, coloquei naquele vaso, molhei, quer dizer, coloquei novos ingredientes alimentícios para a planta, não é? E ela floresceu de novo. Mas eu não tive que mudar ela de lugar para ela florescer, não. Ela floresceu no lugar onde ela estava. E aí eu fiquei pensando nessa questão da vida cristã também, né? É bom a gente crescer
no lugar onde nós estamos plantados, porque se Deus nos colocou ali, é ali que nós temos que servir e buscar o Senhor. E outra característica do bispo, né, é que ele seja hospitaleiro e amigo do bem. Todo mundo, quando a gente fala amigo do bem, o que é amigo do bem? É o inimigo do mal. Porque você não pode ser amigo do inimigo. Ou você é amigo ou você é inimigo. Né? Então as coisas boas são aquelas, quais são as coisas boas? Aquelas que estão alinhadas com as virtudes cristãs. E ele coloca alguma coisa aqui, de não ser irascível, não dado ao vinho, nem violento. Não é para você julgar, porque eu fui na casa de um crente e lá eles serviram uma tacinha de vinho. Isso não é esse o problema. Dado ao vinho significa beber, é aquela pessoa que fica, né? Porque isso essa questão é cultural. Eu não vou entrar no mérito da questão, não, mas isso é cultural. E para fugir disso, né, muitas vezes, muitas pessoas ficam discutindo se o vinho usado na ceia é vinho ou é suco de uva, o que é, então. Isso não, simbolicamente, isso não tem significado, essa discussão. Não violento, nem cobiçoso, ficar querendo coisas para si, não é? Nem de torpe ganância. Quer dizer, tirar só vantagem de todas as coisas que lhe acometem, ou que o cercam, né? Então tem essas qualidades de um bispo, que são também qualidades que devem ser reproduzidas na igreja, pelas pessoas. A gente tem que ser hospitaleiro. Não quer dizer que a gente vai ser uma pessoa que não tem critérios também de avaliar se aquilo deve ser feito ou não. Porque às vezes a pessoa pensa que está se tornando impiedosa quando ela é mais dura com alguém que está insistindo numa situação errada. Então, uma qualidade imprescindível e fundamental que eu vejo aqui é a que está no versículo 9 que eu mencionei. Apegado à palavra, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto caminho, como para convencer os que o contradizem. Então, o apego à palavra, eu vejo aqui, ela coroa esse conjunto de virtudes que um bispo deve ter. Isso aqui não é para que a gente seja um ET aqui na frente, não. Isso é uma característica que deve ser copiada por cada crente, não de mim como pastor. Eu tenho que ser alguém próximo disso, alinhado com isso, que busque essas coisas, mas a imagem das perfeições está atrás aí, atrás, acima de mim, é Cristo. É em Cristo que a gente se espelha, e Cristo disse: olha, bispo, você seja assim, porque você está todo mundo te olhando. Então todo mundo tem que olhar e ver alguma coisa que preste em você para copiar, não é? Então nós temos que ser pessoas que buscam a palavra como norma orientativa única de fé e prática. Então essas questões eu estou colocando devido às dificuldades que nós estamos vendo nessa mutação que a igreja está sofrendo por causa dessa pandemia que está restringindo a liberdade, os movimentos e até o pensamento e moldando, configurando de forma diferente do que está na Escritura em muitos lugares. A mente das pessoas, elas muitas vezes muda. Aquilo que você não compreender, que você ouvir por aí, você guarda. Não quer dizer que não estou sugerindo que você vai jogar no lixo, não. Tem coisas que você já nem deixa entrar, mas outras você guarda porque você, oportunamente, você vai estar lendo a palavra, você vai se lembrar daquilo e dizer: então aquilo não está alinhado com a palavra. Você vai formatando aí o seu entendimento da Escritura, né? Estudar a Escritura é uma tarefa muitas vezes árdua, se você quer realmente se aprofundar e tem que ter uma disciplina para isso, mas ela é super prazerosa. E quando você começa a estudar a Escritura, você vai notar que o seu apego à Escritura aumenta cada vez mais. Você não quer ler outras coisas, você quer ler a Bíblia. Você quer ouvir sobre a Bíblia. Você quer conversar com crentes que têm alguma ideia, alguma experiência a mais para nos passar para cada um de nós, né? Interagir conosco. Então,
busque a Escritura, que você vai ser edificado e guardado para esse momento especial da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. Recentemente eu ouvi, uma pessoa fez uma solicitação, eu atendi na internet, é uma coisa assim importante para ela, que ela precisava de um recurso para um determinado projeto, e eu vi que aquilo iria servir para a edificação dessa pessoa. Então, eu me movi nesse sentido. Mas uma outra pessoa bastante conhecida, próxima a minha, criticou aquele projeto. Mas quando eu olho as postagens dessa pessoa num outro grupo que eu pertenço, só sai piada, blasfêmia, insinuações ruins. Então essa pessoa, ela não tem competência espiritual para julgar o projeto do outro. Por ser mais velha, por ter mais idade, por ter alguma autoridade de parentesco, mas não tem isso não. Se ela fosse uma pessoa santa e piedosa, a gente respeitaria a opinião dela, mas pelo perfil que ela tem, não somente ela, mas todos da sua casa, a gente não aceita, quer dizer, eu não aceitei no meu espírito, no meu coração, na minha alma, aquela direção que ela estava dando ao assunto. Então, tudo que a gente faz depende de algo que está alinhado ou não está alinhado com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então essas características que o apóstolo Paulo fala para Tito, né, que ele deveria cultivar, alerta ele para que ele cultive, mas para que a igreja possa espelhar aquilo também. Aí ele entra no outro assunto, que é o último assunto do capítulo 1, que hoje nós estamos tratando, né? Dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Na verdade, essa é uma coisa que nós estamos batendo nessa tecla há quanto tempo, né? Sempre a gente está batendo nessa tecla. E o texto diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. O que é que ele quer dizer com especialmente os da circuncisão? Os judeus, entre os judeus, que deviam conhecer, mas não conhecem, a gente sabe. Conhece o texto do Antigo Testamento, tem uma ideia diferente sobre o aspecto messiânico da mensagem, da palavra, né? E traziam confusão para aquela época. Então é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Essa questão, ela se reproduz hoje modernamente, como sendo, por exemplo, pessoas que entram até na internet, não tem que ser da circuncisão. Isso aqui a ideia que essas pessoas que ensinam, invadem as casas, invadem as mentes, e dali, não é? Se espalham pelas casas. Por toda ganância, às vezes porque quer fama, às vezes alimenta a sua vaidade. A ganância, ela tem vários viés aí. Tem gente que é ganancioso por dinheiro, por bens materiais. Mas tem gente que é ganancioso pela seu status diante das pessoas, que é fama. Né? E a gente vê quanta perversão tem de pessoas que propagam certas ideias, por exemplo, na internet, e se tornam famosas, e de repente caem até em live aí com ministros do Supremo Tribunal nosso. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. É interessante essa característica da igreja de Creta, né? Felizmente nós não temos isso aqui. Mas pessoas preguiçosas, mentirosas, parece que a mentira lá rolava solta. Não se tinha restrição moral, mentir, falar em verdades, né? Mas o Brasil, como todo hoje, também está permeado disso. Não está ou não está? Aqueles que defendem a
a perseguição às fake news são os que mais inventam histórias e narrativas, né? E ele diz ainda, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. A ideia não é destruí-los, mas é torná-los saudáveis na fé. Então, quando alguém está errado na igreja, a ideia nossa é tornar essa pessoa saudável, porque a ideia errada significa uma contaminação indesejável, precisa corrigir. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Isso aí é algo também muito interessante, porque no doce desse veículo aí de fábulas e de mentiras, muita gente quer, no meio evangélico, buscar fama, ou mesmo tem ali uma sutil influência satânica para atrapalhar a fé reta daqueles que acompanham suas ideias. Então, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Então, para quem está corrompido, não consegue enxergar nada do puro. Ele não consegue enxergar nada em nós assim, sem pensar, esse camarada tem alguma coisa atrás, uma ideia atrás, uma intenção atrás, um propósito, está querendo tirar proveito, coisas desse tipo. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Isso também é muito interessante. As pessoas, tem que haver uma coerência entre a fé e as obras. A fé, ela produz boas obras. As boas obras, elas não redundam em salvação. Há muitos que fazem boas obras achando que com aquilo estão ganhando pontos diante de Deus pelas suas obras. Do ponto de vista social, boas obras é sempre bem-vinda, mas não salva ninguém. Agora, um crente, ele já é intrinsecamente caracterizado pela produção de boas obras. Então, do crente não pode sair de uma árvore boa, não pode sair frutos carunchados. Então, o crente, ele produz boas obras. As boas obras dele são contadas, sim, para galardão. Mas aquele que não tem Jesus, a boa obra dele é boa socialmente, mas não vale nada para a eternidade. E muitas pessoas não entendem isso. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quer dizer, a obra, ela pode ser igual em duas pessoas, do ponto de vista da sua configuração, do seu resultado ali. Mas uma é lixo e outra é preciosa. Então depende de onde parte, de onde brotou, né, aquilo que está sendo feito. É benéfico? Saciou a fome de alguém, encheu a barriga de alguém. Mas encher a barriga de alguém só significa que ela, sem a palavra, vai para o inferno de barriga cheia. Não muda nada, né? Claro que a gente tem que, como cristão, a gente faz as coisas, faz o bem a todos. Mas temos que ter também critérios para que a Deus, que julga todas as coisas, que sabe todas as coisas, que produz os resultados dos nossos planos, Ele esteja naquilo que fazemos. E que nos abençoe e abençoe os outros também. Porque um dia, essas pessoas vão estar diante de Deus e vão saber que não aceitaram, ou que se fecharam para o outro aspecto espiritual da ação social cristã. Mas não vão poder dizer que nós não atuamos, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos faça melhores crentes nesse tempo de grande confusão e de grande quantidade de informações que recebemos. E vamos buscar, irmãos, a piedade. Piedade é santidade. Com zelo, com amor, sabendo que você vai tropeçar todo dia, todo momento. Nós vamos tropeçar. Mas quem nos vê e orienta a nossa vida, fundamentalmente, é o Senhor. É Deus.
Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, nessa meditação simples que estamos fazendo, mas o Senhor sabe o que o Senhor quer com isso, porque o Senhor colocou no nosso coração ler e comentar sobre esses assuntos, refletir sobre esse assunto. Então nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem propósitos eternos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre esta igreja, agora e sempre. Amém.